Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6. A partir do versículo 35 até o 48. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Amém? Eu sou o pão da vida. Ouçamos aquilo que foi registrado pelo apóstolo João. Ele diz, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo quanto tens mostrado na tua palavra para a nossa edificação. Muito obrigado pela tua revelação tão grande e tão maravilhosa para com as nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos entender esta verdade e usufruirmos das bênçãos de sermos teus filhos e estarmos diante do teu altar. Senhor, fala conosco, alcança esses que nos ouvem e nos vê pela internet. Que a tua graça e a tua misericórdia os alcance, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Hoje vamos iniciar mais uma série de estudos a respeito de Cristo Jesus. Desta vez veremos a afirmativa, as declarações sobre a sua identidade como o Filho de Deus. Ao afirmar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, o bom pastor, o caminho, a ressurreição e a vida, eu sou a videira. São afirmativas de Cristo Jesus extremamente poderosas, profundas, e que, se nós meditarmos nelas e as trouxermos para dentro do nosso coração, certamente seremos fortalecidos e experimentaremos cada dia mais uma comunhão intensa, uma comunhão real, uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Oh, glórias! Quando Cristo afirma: eu sou o pão da vida, Ele está falando de uma forma clara, irmãos, que Ele pode nos satisfazer plenamente, satisfazer-nos espiritualmente de uma forma plena. Ele pode satisfazer a cada ser humano que deseja de fato uma vida íntegra, uma vida segundo os princípios do Senhor, segundo a palavra do Eterno. É uma palavra real, verdadeira, não fictícia, que, se observarmos com o devido cuidado e com as recomendações necessárias que nos são passadas, vamos experimentar de fato quem é o Senhor e como Ele é grande, como Ele é maravilhoso. Nesse texto nós vemos que Cristo diz: eu sou o pão da vida. Jesus afirma para cada um de nós que Ele é o pão da vida. E se nós quisermos uma vida plena, uma vida de comunhão real com Ele, necessário é nos alimentarmos com este pão. Nos alimentarmos com este pão. É um alimento essencial para a nossa alma.
E no decorrer desta palavra veremos como é possível nos alimentarmos com o pão do céu, nos alimentarmos com Cristo Jesus. Oh, glórias! No entanto, irmãos, vemos ainda que Jesus estava, neste momento, quando ele fez tal afirmativa, acompanhado por diversas pessoas, um número gigantesco de pessoas, e elas estavam diante de Cristo Jesus, não com o desejo necessariamente de conhecer Cristo e servir a Cristo Jesus, mas na verdade, a exemplo dos dias atuais, as pessoas estavam ali mais de 5.000 pessoas, elas estavam ali para receber algum tipo de bênção. Elas na verdade não queriam o abençoador, elas queriam as bênçãos do abençoador. É necessário entender ainda, irmãos, que esse povo que ali estava reunido diante de Cristo Jesus, diz a palavra, que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com a multiplicação dos pães. Essas pessoas conheciam a palavra, eles eram judeus, eles conheciam a religião da época e tudo aquilo que Cristo Jesus afirmava não lhes era estranho, era comum a religião. Jesus também praticava o judaísmo, ou seja, as palavras de Cristo Jesus não soavam estranhas aos ouvidos dos seus ouvintes. No entanto, eles não queriam ouvir as afirmativas de Cristo Jesus. Eis a diferença. Às vezes nós olhamos esses textos onde Jesus é rejeitado, as pessoas falam, as pessoas blasfemam, e achamos que eram ímpios no aspecto de não conhecerem a palavra. Ímpios eram porque viviam o pecado. No entanto, eles conheciam a lei, eram frequentadores da sinagoga, eles cumpriam todos os rituais comuns à religião judaica. Mas, quando Cristo veio para cumprir de uma forma cabal, definitiva, a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Eles olharam para a religião e olharam para Jesus. Eles conseguiram ver os milagres que Cristo fazia e interessaram-se pelos milagres. Triste realidade dos nossos últimos tempos, em que as pessoas veem na palavra os milagres de Cristo. E às vezes até acontece em alguns lugares algum tipo de sinal magnífico, extraordinário. E as pessoas deixam-se levar pela busca do sinal, do milagre, mas não querem, a exemplo dos judeus, aquele que faz o milagre. Não querem o Senhor. E Jesus olha para eles e afirma: eu sou o pão, eu sou o pão. E aquele que alimentar-se de mim, com certeza, terá uma vida plena na minha presença. Uma vida plena com Deus. Terá de fato a alegria do Senhor no coração. Será cheio do poder de Deus. Experimentará a vida eterna. E esta recomendação, amados, que Cristo fez àqueles da sua época, elas são válidas para cada um de nós hoje. Nós temos a necessidade de nos alimentarmos com o pão verdadeiro, com o pão do céu. Nós temos que comer o pão. E quem é o pão? Jesus. Afirmativa, a declaração de Cristo: eu sou o pão, eu sou o pão. Oh, glórias! E essa é uma verdade que nós precisamos entender e nos alimentarmos com esse pão que nos fortalece, nos coloca de pé e habilita-nos a andar pelo caminho, que breve veremos. Jesus é o caminho. Habilita-nos a andar por esse caminho sem errar os passos, sem tropeçarmos, sem desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita. Amém, amados? Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Oh, glórias! Vamos para o nosso primeiro tópico. Jesus como o pão que desce do céu. Jesus como o pão que desce do céu. João capítulo 6, versículos 32 e 33. A pastora vai projetar o texto para facilitar o acompanhamento.
João capítulo 6, versículos 32 e 33. Ouça só. Replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Porque Jesus fez referência ao deserto e ao maná? Porque Jesus abordou esse tema. Amados, os israelitas, eles entendiam tudo isto que Jesus falou de uma forma extremamente clara. Jesus abordou o êxodo ainda, quando o maná descia do céu. Aquele maná prefigurava Cristo Jesus, o pão que viria para alimentar a humanidade. Todas as referências do Antigo Testamento apontavam para Cristo Jesus. Todos eles, as festas, o êxodo, enfim, tudo aquilo que você lê dentro da lei, apontava, para os judeus apontava para Cristo Jesus. E quando Cristo falou a respeito do maná, era comum a eles conheciam, sabiam do que se tratava. Eles sabiam, eles eram judeus praticantes, eles cultivavam as festas que, de uma forma ou outra, relembravam o êxodo. Ou seja, irmãos, para aqueles que ouviam a Cristo Jesus, foi difícil, muito difícil. Porque eles entendiam que deviam seguir a religião, porque a religião era a certa. E eis que aparece Jesus mostrando o seu poder, mostrando a sua graça, e ele olha para si mesmo e diz: eu sou o pão que desceu dos céus. E aqueles que se alimentarem de mim, com certeza, hão de ficarem firmes na minha caminhada, nesta caminhada. Cristo Jesus, amados, ensinava aquele povo que era necessário alimentar-se das coisas lá do alto, alimentar-se dele mesmo. E esse alimentar-se de Cristo Jesus nada mais era do que ouvir aquilo que o Senhor ensinava e assimilar os ensinamentos, colocar dentro do coração os ensinamentos. Era isso que Jesus estava falando. Jesus estava mostrando para o povo de Israel que o verdadeiro pão não foi o maná, mas sim, o maná apontava para ele que veio, para Jesus que veio. Jesus apontava, mostrava que ele era o pão que deveria saciar a fome do povo, não a fome física, mas a fome espiritual. Quando nós, irmãos, nos alimentamos do verdadeiro pão, certamente teremos uma vida firme e firmada em Cristo Jesus. E eis um grande problema dos últimos tempos: quando as pessoas são vacilantes, elas não conseguem firmar-se na presença do Senhor. É porque falta-lhes de fato o alimentar-se do pão do céu, o pão enviado pelo Senhor para transformar completamente a nossa vida e para saciar-nos completamente. Esta é a palavra do Senhor, esta é a afirmativa de Cristo Jesus para aquele povo. E certamente, amados, não foram palavras agradáveis aos ouvidos dos judeus. Não foram palavras agradáveis. Na verdade, eles olhavam para Cristo Jesus e enxergavam no Senhor um blasfemo, alguém que blasfemava contra a religião e, consequentemente, contra Deus. Eles não conseguiam entender que estava diante deles aquele que veio para cumprir todas as profecias, e ele mostrava, através dos seus atos e ações, que não era possível alguém realizar se não houvesse de fato uma ligação profunda e verdadeira com o Todo-Poderoso. E nós, amados, devemos buscar esta comunhão que Cristo tinha com o Senhor, esta comunhão totalmente possível a cada um de nós. Nos é possível alcançarmos esta comunhão e sermos cheios do Espírito Santo de Deus e vivermos de uma forma
totalmente diferente a ponto de agradarmos exclusivamente ao Senhor em nossos atos e ações. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos. Nós temos uma certa dificuldade em entender a simplicidade da palavra, porque a simplicidade da palavra, ela mexe com as nossas estruturas. Servo de Deus, olha só, o servo de Deus, o verdadeiro servo, aquele que alimentou-se e alimenta-se do pão do céu. Esse servo, ele experimentou um abalar por completo das suas estruturas. As suas estruturas foram totalmente abaladas, como se um terremoto o tivesse alcançado. Esta é a verdade, irmãos. Mas como é que isto é na prática? Aqueles que estão vivendo longe de Cristo Jesus, eles possuem fundamentos que não são agradáveis ao Todo-Poderoso. Por melhor que seja a pessoa, por mais santa que seja a pessoa, aquela que faz o bem, aquela que dividiu as suas riquezas com os pobres, nunca matou, nunca roubou, nunca fez tudo aquilo que é comum às pessoas que desconhecem a Cristo Jesus. Uma pessoa que está no alto do monte, vivendo uma vida reclusa. Mas o dia que ele conhecer a Jesus de fato, as suas estruturas serão abaladas de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que será necessário um recomeço. Um recomeço. A sua velha casa será destruída. E esse recomeço é o alimentar-se de Cristo Jesus. E aqueles que alimentam-se de Cristo Jesus, impossível que as suas velhas estruturas sejam reedificadas. Impossível, porque o Senhor não transforma velho em novo, o Senhor faz novo. Esta é a verdade. Quando Deus te mudou, quando Deus te salvou, quando o Senhor entrou no teu coração, Ele destruiu o teu passado. Ele abalou as tuas estruturas e Ele reconstruiu a tua vida. É assim que é a palavra do Eterno. Amém? 2. A satisfação espiritual em Cristo. João capítulo 6, versículo 35. Ouçamos a palavra. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oh, glórias! Irmãos, Jesus, Ele não estava soltando palavras ao vento. As palavras de Jesus não eram vazias. Essas palavras têm poder de vida eterna. E quando Cristo olhou para a minha vida e olha para a tua vida e diz: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Ele quer alimentá-lo, Ele quer sustentá-lo, Ele quer que você seja firme e esteja firmado na sua presença. O pão diário, talvez o pão francês que você come no café da manhã, no café da tarde, ou qualquer outro tipo de pão, você alimenta-se logo pela manhã, passa um tempo, a fome volta. Alimenta-se novamente, horas depois é preciso mais pão. Mas quando nós comemos o pão da vida, Jesus, quando nós nos alimentamos de Cristo Jesus, Ele é o suficiente para nos fortalecer e não nos deixar ter fome desse mundo. Não nos deixar cair no erro desse mundo. Voltar para esse mundo. Quando algumas pessoas voltam para o mundo, irmãos, é porque não estão satisfazendo o seu ser com o pão verdadeiro, com Cristo Jesus. Mas quando nós nos alimentamos de Cristo, Ele satisfaz completamente as necessidades mais profundas do nosso coração. Esta é a verdade de Cristo.
Ele transforma o nosso coração, transforma a nossa forma de ver as coisas, de entender todas as coisas. Quando aqueles que estão soltos por aí, que não alimentam-se do pão da vida, nós vemos que eles andam em busca de saciar sua fome. E procuram saciar sua fome de muitas formas. Talvez no trabalho, quem sabe, nas diversões. Outros procuram saciar a sua fome na religião, no dinheiro, no sucesso, nos prazeres. Meu Deus! Tudo que pode entulhar o coração para dar uma sensação de preenchimento, de satisfação, fazem e buscam e enchem o coração. Mas quando nós entendemos que Jesus enche de uma forma completa e definitiva a nossa vida, com certeza vamos cada dia mais alimentar-nos desse pão, o pão da vida, o pão real. E eu quero chamá-los a atenção para a necessidade de um exame constante da vida. Irmãos, eu sei que às vezes nós achamos que é exagero, não é verdade? Talvez quando vocês ouvem uma palavra aqui na igreja, o pastor está exagerando, mas Cristo está falando isso. Era exagero de Cristo? Quando você ler as afirmativas, as declarações de Cristo Jesus que estão nos evangelhos, você há de ver que Cristo Jesus ele foi incisivo. Ele falou, ele repetiu. Quando você vai para os apóstolos, leia os apóstolos, você há de ver Paulo ratificando as palavras de Cristo de uma forma intensa. Esta é a realidade nossa, irmãos. É nos deixarmos cada dia mais dominar pela vontade do Eterno. E um exame do nosso ser é uma necessidade. Nós temos que examinar diariamente a nossa vida para ver se estamos nos alimentando do pão verdadeiro ou do pão cheio de bolor desse mundo. Às vezes, amados, as pessoas confundem, porque elas abrem espaços e passam a alimentar-se das coisas dessa terra, principalmente da religião. Passam a correr atrás de homens e tudo aquilo que a religião oferece, mas não alimentam-se mais do pão da vida de Cristo Jesus. E a consequência disto é um desastre profundo, porque as pessoas, elas afastam-se completamente do Senhor e não conseguem ter paz e alegria no eterno. Mas como é que nós podemos nos alimentar de Cristo Jesus? Ele diz: eu sou o pão da vida. Mas como comer Jesus Cristo? Como? É uma pergunta até interessante. Como é que nós podemos nos alimentar de Cristo? Irmãos, a resposta é bastante simples. Quando você dedica-se à oração, quando você ler a palavra do Senhor, quando torna-te uma fonte de adoração ao Criador. Simples assim. Quando nós, amados, temos uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. Os apóstolos tiveram vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, estreitamos laços de comunhão com o Senhor, consequentemente o Espírito de Deus move e nos sustenta. E a palavra traz a revelação do Senhor, a resposta de Deus para a nossa vida, e a adoração, com certeza, nos aproxima ainda mais do nosso Senhor Todo-Poderoso. Amém? Portanto, alimentem-se do pão da vida. Cristo disse: eu sou o pão da vida. Oh, glórias! Ele afirma que ele é o pão que desceu dos céus, não mais como o maná que prefigurava a sua vinda, mas que ele era o próprio pão enviado pelo Pai. Ele ainda ensina-nos a buscarmos essa satisfação espiritual ao nos alimentarmos de Cristo Jesus.
enchendo o nosso coração com tudo aquilo que é da glória, com tudo aquilo que é lá do céu. E no tópico 3, comer do pão da vida, uma chamada para uma fé viva. João capítulo 6, versículo 40. Ouçamos o que disse Jesus. João capítulo 6, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Amados, quando nós nos enchemos de Cristo Jesus, nos transbordamos, deixamos-nos transbordar por Cristo Jesus. Certamente um dia estaremos diante do Eterno, onde seremos ressuscitados e moraremos com o nosso amado Jesus por todo sempre na glória. E é muito interessante, a palavra diz que Jesus foi preparar lugar para cada um. Mas quem são esses cada um? Aqueles que alimentam-se de Cristo Jesus. Aqueles que têm prazer em Cristo Jesus. Aqueles que morreram para esse mundo e amam Cristo acima de todas as coisas. Mas para que você possa alcançar o lugar que o Senhor tem preparado para você, necessário é uma fé viva, uma fé ativa. Fé morta e fé que não está ativa não nos liga, não liga o homem ao Senhor. Na verdade, ele está separado do Todo-Poderoso. Não são as crenças que nos ligam ao Senhor, mas é o pão da vida que nos enche, é Jesus Cristo que nos enche. A partir do momento que nós entendemos essa verdade, nós vamos nos envolver cada vez mais com tudo aquilo que é de Cristo. E o nosso prazer estará na lei do Senhor, em fazer a vontade do Eterno. E o nosso prazer estará em viver diante do Senhor com toda intensidade, com todo o prazer, com toda a alegria. Esta é a verdade, irmãos, na vida daqueles que alimentam-se do pão da vida, que alimentam-se de Cristo Jesus, porque eles entendem, e o Espírito Santo os revela, que nada é mais importante. Nós, quando nos alimentamos apenas de pão francês, pão de sal, há tantas coisas importantes na nossa vida, não é? Aí você lembra-se das suas preocupações que são importantes, das tuas inseguranças que são importantes, a família, o trabalho, o dinheiro, viu, metal e outras tantas situações que possuem peso. Mas a partir do momento que nós nos achegamos ao Senhor e enchemos a nossa vida com o pão da vida, toda essa visão será transformada. O Senhor nos dará uma visão nova e teremos prazer naquilo que é de Deus, ansiando por servir ao Senhor, por amar o Todo-Poderoso. Mas é preciso ainda entender um detalhe, irmãos. Nós não vamos encontrar com muita facilidade pessoas que estão cheias do pão da vida. Não é desta forma. O próprio Cristo disse que são poucos aqueles. São poucos. Nós precisamos não nos espelhar nessa ideia, porque são poucos, está de boa, enfim. Você precisa entender, seja um dos poucos. Eis o grande problema. Você não pode olhar para esta situação. Mas Cristo disse que são poucos. Tudo bem, se são poucos, se eu ficar de fora, enfim. Não. É como se fosse um concurso, irmãos. Deixa eu fazer uma analogia. É como se fosse um concurso. Quem quer passar nas poucas vagas de um concurso? Tem que comer muito. Comer a matéria, os estudos. Para alcançar as poucas vagas disponibilizadas. Quando Cristo disse são poucos, Ele está dizendo são poucas, posso afirmar dessa forma, são poucas as vagas.
mas há vagas para todos. Desde que alimente-se do pão da vida. E aí que está a grande dificuldade. As pessoas até querem estar com o Cristo, estar no céu, mas não querem fazer parte de grupos pequenos dos poucos. Principalmente quando esse grupo de poucos é exigido deles o alimentar-se do pão de Jesus Cristo. Conhecer Jesus, praticar Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Isso, leitura bíblica, oração, jejuns, adoração e tudo isso que nos prepara para que estejamos aptos para que um dia nos céus possamos morar eternamente. Amém? Essa é a verdade do Senhor. Irmãos, é tempo de nos alimentarmos de Cristo Jesus. Coma do pão da vida. Mesmo que comer desse pão da vida não seja tão fácil, mas pague o preço, esforça-te, porque se não houver esforço, certamente não obterás a vitória. Mais uma vez, analogia ao concurso, para que você alcance uma das poucas vagas oferecidas, você tem que ser melhor do que os outros. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que alcançar aquilo que é exigido. E eu posso afirmar a mesma coisa em relação ao Senhor. Para que você adentre ao reino dos céus, tens que comer do pão, e o pão é Jesus. E entenda comer o pão: leitura da palavra, oração, adoração, testemunho diante da sociedade, e de pregar o Evangelho, viver a verdade de Cristo. Amém? Fazer aquilo que o Senhor quer. Tudo isso entenda como o pão e alimente-se desse pão. E você terá experiências profundas e maravilhosas com o nosso Senhor e Salvador Jesus. O relacionamento com Cristo, ele precisa ser real, verdadeiro. Real e verdadeiro. O relacionamento com Cristo, ele necessariamente tem que ser mais profundo do que um relacionamento conjugal, do que um relacionamento de familiares, de amigos, mais intenso. E essa intensidade só é possível quando você entende a afirmativa de Jesus: eu sou o pão da vida. Que nós possamos nos alimentar desse pão e deixar-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus a cada instante, a cada minuto. Amém, irmãos? Vamos comer desse pão? Oh, glórias! É assim que você entrará no céu, só desta forma. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua graça e pela tua misericórdia, porque um dia manifestou-nos a nós como pão, como Salvador, como Redentor. E nós queremos, ó Deus, alimentar-nos cada vez mais de ti, encher-nos contigo, para que assim a nossa fome seja saciada em definitivo, Senhor. Ó Espírito, fala conosco de uma forma grandiosa, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1345.